Oi, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Na nossa plataforma de ensino à distância, lá no link cursos.pastorlou.com, além do curso Sangue nos Umbrais, Estágio de Guerra, Intercessão e Chamas, que você já conhece, está entrando hoje o Policlínica da Alma. Você vai aprender a lidar com dores emocionais, com doenças da alma, com dependência química, com sexualidade e espiritualidade, com famílias e filhos doentes. Entra lá, código de desconto 2020. Você vai ser muito abençoado, é mais de 70% de desconto nesse curso aqui, e o Policlínica da Alma já está com desconto, só você entrar lá e adquirir. Fica com Deus. Amém. Nós estamos ainda obedecendo uma orientação de isolamento, na verdade de distanciamento social, mas assim que esse período passar e nós tivermos o afrouxamento dessas orientações, eu quero convidar você para que conosco venha nos visitar aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas 772. A Igreja Batista de Bom Retiro fica em Curitiba. Quero mandar um abraço especial para o pastor Eliseu, que está começando um trabalho maravilhoso lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, um amigo meu. Nós estamos orando muito por vocês e caminhando juntos nesse trabalho que vocês estão fazendo. E quero mandar um abraço para toda a Igreja Batista do Bom Retiro aqui em Curitiba e aqueles que têm nos acompanhado no Brasil e no mundo, e dizer que somos muito honrados com a presença de vocês. Em breve teremos aqui um culto do abraço, nós estamos morrendo de saudade de vocês, amém? Eu ganhei esse ano um presente de um amigo meu, ele é médico, e ele congrega conosco aqui na nossa igreja, um livro impressionante sobre o Sermão do Monte, e eu quero hoje dedicar algum tempo sobre aquilo que eu li e combinar com as experiências que nós temos vivido nesse tempo de distanciamento social. Eu tive essa semana que fazer alguns atendimentos à distância por telefone, e dois deles, a questão toda foi com relação à amargura e a perdão. Eu hoje pela manhã, você estava com a gente aqui, nós ministramos sobre culpa, e você aprendeu que culpa é uma dor que você sente contra você mesmo. A culpa é quando você não se perdoa pelos tropeços que você deu, você não se perdoa porque você é imperfeito. E a sua imperfeição produz feridas, produz decepções, e por isso você carrega algo que a Bíblia chama de culpa. Hoje eu quero levar o perdão para outro lugar, para outra dimensão. Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, então eu quero falar sobre limites para o perdão. O perdão tem limite, pastor? Essa pergunta que eu quero responder. Interessante que um dos atendimentos que eu fiz de uma pessoa, eles estão vivendo esse ambiente em que não podem sair de casa, e dois irmãos dentro de casa que não se falam. Duas pessoas que deviam compartilhar a mesa, compartilhar o pão, compartilhar a vida, que estão dentro de casa, que estão há 2 semanas, que eles não conseguem olhar para a cara do outro. Alguma coisa acontece que vai azedando a relação. São pessoas que estão vivendo dentro de ambientes fechados, isolados, e que estão assim se mastigando, se triturando, se beliscando, se espetando, quando não muito, se machucando uns aos outros, com palavras de ofensa, com dores. Então eu quero falar sobre limites para o perdão. O apóstolo Pedro é um homem muito interessante, dos discípulos de Jesus. Ele é aquele que pelo menos mais aparece, está sempre perto de Jesus, junto com Tiago e João, mas ele é muito mais falador, ele é muito mais próximo de Jesus, a não ser longe da intimidade que João tem com Jesus. João está encostado no peito de Jesus, por exemplo, naquela chamada de última ceia, mas Pedro parece que ele tem um comportamento muito mais próximo de Jesus, e ele começa fazendo uma pergunta para Jesus: até quando eu vou perdoar? E diz assim em Mateus 18, 21 e 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor,
quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu quero orar com você, então, em nome de Jesus. Pai querido, o teu povo, essa noite se reúne em teu nome. Esse povo que tu amas, vem aqui em nome de Jesus, clamar para que o teu Espírito Santo ministre ao coração, ministre a vida, retire os impedimentos, os bloqueios espirituais, as vendas dos olhos, retire os entupimentos dos ouvidos, troque o coração de pedra por um coração de carne. A tua palavra hoje vai ser ministrada. Eu quero pedir que a unção do teu Espírito Santo se manifeste sobre cada uma das vidas que estão ouvindo e vendo essa mensagem. E o poder do Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos guie em toda a verdade. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Até quando eu vou perdoar? O perdão é basicamente tratado do Gênesis até o livro do Apocalipse. A Bíblia diz que Adão, ele peca contra Deus. Aliás, quando nós pecamos contra o Senhor, e Deus então ali, ele já propõe para a humanidade o perdão através do descendente da mulher, através de Jesus Cristo. O perdão é a razão pela qual Jesus veio a esse mundo. Ele veio para perdão de pecados, ele veio para fazer de novo uma reconciliação entre Deus, que é absolutamente santo, e entre a humanidade, que é absolutamente pecadora. Se você ler o livro do Levítico, é um livro muito interessante, está lá no Antigo Testamento. O Levítico não fala de levitas, ele fala do sacerdócio, e o papel sacerdotal é conduzir o povo de Deus até o Senhor, através do perdão. Você vai ver no livro do Levítico, que há toda sorte de ofertas, de sacrifício de sangue. Então é pela morte do Cordeiro em que nós somos perdoados, pelas suas pisaduras é que nós somos sarados, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, e falar sobre limites do perdão. Quando nós falamos sobre perdão, 1 João 2, de 8 a 11, diz assim, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O ódio, ele é capaz de cegar entendimentos. O ódio é capaz de cegar os raciocínios. O ódio é capaz de colocar uma venda que incapacita as pessoas de ver claramente. A história da humanidade, você não precisa nem caminhar muito. É só você ir para a porta de uma delegacia, ou você fazer uma entrevista com aqueles que cometeram algum tipo de crime, que mataram alguém. Você vai ver que a morte ou o assassinato, ele é motivado muitas vezes pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja. Isso tudo no coração do homem é capaz de embotar, é capaz de retirar a luz e o entendimento. Alguém de fora vai dizer, calma rapaz, você está caminhando por um lado de destruição, por um caminho de miséria, por um caminho de tragédia. Não se vingue, mas o coração daquele que odeia está em trevas, e se você está em trevas, você vai tropeçar. É isso que acontece na Bíblia, em 1 João 3,15, a Bíblia diz, quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. É interessante o que a Bíblia diz, se você odeia alguém,
a Bíblia te chama de assassino. Ele te chama de homicida. A Bíblia diz que dentro do teu coração, dentro do seu coração, há uma energia potencialmente capaz de matar alguém, de tirar a vida. Quando os discípulos perguntam para Jesus, quando os fariseus perguntam para Jesus sobre a questão de pureza, então os discípulos eles não lavam as mãos para comer. Hoje você tem que lavar a mão para tudo que você faz, passar álcool em gel. E o judeu também tem uma questão de pureza muito ligada à questão da alimentação, e Jesus reinterpreta isso e diz que o que mata não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque aquilo que tem o coração é que manifesta o que sai da boca. A tua boca fala do que está cheio o coração, porque dentro do coração estão o quê? Os ódios, as amarguras, os adultérios, os assassinatos. O assassinato ele é abrigado dentro de um coração que odeia. E é por isso que a Bíblia diz no menor dos versículos do Antigo Testamento, em Êxodo 20, verso 3, diz: não matarás. Não matarás é o menor versículo do Antigo Testamento, e ali é não matarás, ponto. Se você conversa com pessoas que entendem de lei, porque esses 10 mandamentos também são chamados de 10 leis, esse é o 6º dos mandamentos, fala sobre o alto preço da amargura. Por que Deus diz não matarás? Porque as consequências de você matar alguém são consequências extremamente doloridas para a vida daquele que é o assassino. Pastor, e a pessoa que perde a vida, e a família que perde um pai, e um pai que perde um filho? Também. Então as consequências, elas vão agredir aqueles que foram atingidos pela viuvez, pela orfandade, mas também aquele que cometeu o assassinato. É interessante que se você combinar a Bíblia, aqui em Êxodo, com aquilo que João fala em 1 João, aquele que é assassino, aquele que odeia o seu irmão é assassino, tem muita gente que faz isso. E foi isso que eu experimentei essa semana. Essa semana, alguém ligou para mim e falou assim: pastor, fulano para mim morreu. Eu não quero mais saber dele, eu não quero mais que ele me ligue, eu não suporto mais a vida dele, eu não suporto mais caminhar do lado dele, para mim ele morreu. Essa expressão, não matarás, a gente pode traduzir ela de uma maneira muito íntima. Existe aqui um debate dentro desse versículo, e a Bíblia fala sobre isso, sobre matar e sobre assassinar, como duas coisas diferentes. Eu me lembro, eu fui, quando você, pastor batista, para você ser ordenado, você passa por um concílio. No dia do meu concílio, tinha perto de 40 pastores. Um dos pastores, então, é eleito para fazer perguntas, aquele pastor que foi eleito para me sabatinar, eu quero usar esse nome, pastor Gesiel Guerreiro Martins, que é pastor, logo ele, o pastor reitor da nossa Faculdade Teológica Batista do Paraná. Então, ele desfiou lá para mim mais de uma centena de perguntas teológicas, abrangendo a teologia sistemática, e depois vinha chamadas perguntas eclesiásticas e morais. E aí o povo que está sentado, os outros pastores, se levantam para fazer pergunta para mim, candidato, e uma delas é: pastor, se você for para a guerra, você vai matar? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Será que quando você vai para a guerra, você quebra o mandamento? Então, quando se fala sobre morte, existe uma diferença, que a expressão do direito penal faz uma diferença entre crime doloso e crime culposo. O que é o crime culposo? É aquele que você faz sem a intenção. Você atropela alguém que entrou na sua frente, ou você avança um sinal distraído. Nós tivemos uma história muito triste de um jovem que foi mostrar a arma de um pai de caça,
e quando foi mostrar, ele deu um tiro e matou o próprio amigo. Ele carregava uma culpa terrível por isso. Alguém que deu uma ré no carro e atropelou uma outra pessoa e acabou levando a óbito essa pessoa. Então, há uma morte, mas não há, mas há culpa, mas não há dolo, não há vontade. É diferente de você chegar lá, pegar uma arma e dar 1, 2, 3 tiros na pessoa. Eu matei porque eu quis matar. Existe uma diferença entre você matar com intenção e você matar sem intenção. O direito penal faz diferença entre uma e outra coisa. Existe reação diferente diante da morte. Quando uma pessoa morre por um erro médico, quando uma pessoa morre por um acidente, você fica triste. Mas quando uma pessoa morre e ela é levada à morte de maneira com que a pessoa com que levou quis matar, houve dolo, houve intenção, aí desperta em nós o nosso desejo de vingança e o nosso sentimento de fazer justiça com as próprias mãos. Quando me perguntaram sobre matar na guerra, eu falei sobre Davi. Davi, por exemplo, matou Golias. Davi, por exemplo, matou 200 filisteus pela mão de Mical, filha de Saul. As canções que as mulheres cantavam diziam que Davi matou aos 10 milhares. E você não vê nenhuma repreensão de Deus por isso. Mas, quando Davi, ele olha para o lado, e ele vê uma moça bonita, e para encobrir o pecado que ele vai cometer com a moça bonita, o que cometeu, ele manda matar Urias, o marido dela. Aí Deus chama ele para conversar e diz o seguinte: aqui você errou. Então há uma diferença entre matar e há uma diferença entre matar com vontade. Há uma diferença entre você produzir a morte sem intenção e há uma diferença entre você produzir a morte com intenção. O Antigo Testamento fala sobre isso tanto no livro de Números quanto no livro de Josué, quando estabelece as chamadas cidades refúgio. São cidades para onde aquela pessoa que mata, mas mata sem intenção, pode fugir e lá ele vai ficar protegido. Então alguém lá com a sua lâmina do machado, batendo na árvore, essa lâmina então escapa e mata alguém que está perto dele. Houve uma morte, houve culpa, mas não houve intenção. Então ele foge para a chamada cidade refúgio. E ali ele é abrigado. E o vingador da morte não pode tocar nele. Quando a Bíblia fala sobre morte, a gente pode falar aqui sobre eutanásia, a gente pode falar aqui sobre aborto, sobre suicídio, mas eu quero falar de morte no outro sentido. Eu quero trazer a morte para dentro das nossas relações de afeto, para dentro das nossas relações de intimidade, de relacionamento, onde elas são partidas e você diz: fulano morreu para mim. O ódio, gente, como a Bíblia diz em Mateus 5, 21 e 22, ele produz morte. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá ou raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aqui, Jesus está dizendo que existem consequências além da morte. Ouviste o que foi dito aos antigos: aquele que matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, antes da morte vem algo chamado ódio. E o ódio, ele é expressado pelaquilo que sai da tua boca. Qualquer que disser raca, raca quer dizer maldito. Qualquer que disser louco, quando o seu coração está cheio de amargura, a sua boca vai expressar. É muito interessante. Eu faço atendimentos, e como a boca fala do que o coração está cheio, quando eu faço atendimento com as pessoas, eu deixo as pessoas falarem,
porque aquilo que sai da boca de cada uma delas vai revelar o íntimo do coração de cada uma delas. E as palavras de agressão, as palavras de ódio, as palavras de decepção, as palavras que são ferinas, que são duras, que são malignas, estão revelando uma infecção de morte, de ódio dentro do coração. Existe uma perseguição na terra, quando a gente fala sobre gente que mata com intenção. A Bíblia conta a história de Caim. Ele fica com ódio do seu irmão, ele fica com inveja do seu irmão, porque Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Deus avisa ele: porque descaiu o seu semblante? Se fizeres o bem, não será aceito. O pecado jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominá-lo. Mas Caim se enche de ódio, mata o seu irmão Abel, e em Gênesis capítulo 4, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 10, e disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então Caim disse ao Senhor: maior é a minha maldade do que possa ser perdoada, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Quais são as consequências daquele ódio que foi nutrido no coração daquele homem chamado Caim? Ele passou a falência econômica, ele vai plantar e não vai colher. Ele passou a viver numa terra, essa palavra terra se repete 6 vezes nesse contexto aqui, para dizer que para onde que ele vai, para onde ele for, na terra, o mal vai tocar nele. Deus diz: maldito és sobre a terra. Você vai plantar e você não vai colher. Você vai ser fugitivo, você vai ser perseguido. As pessoas que te encontrarem vão querer te matar. Então, quando Deus diz não matarás, Deus não está aqui para a gente querendo apenas proteger o fraquinho que não tem força contra você. Ele está justamente querendo proteger você de não ser um assassino. Porque existe uma perseguição na terra sobre aquele que derrama o sangue inocente. E é por isso que você deve cuidar mesmo, é do seu coração. Porque se você não fizer isso, você vai desgraçar a sua vida. Em Números 35, 33, portanto, não profanem com crimes de sangue a terra de onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país, e a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra, onde alguém foi morto, é pela morte do assassino. Não torne impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela, eu sou o Senhor, vivo no meio de vocês. Existe uma maneira de você profanar, de você desgraçar a sua vida. Como? Abrigando ódio no seu coração e eliminando o perdão, porque sempre alguém vai te ferir. Sempre alguém que vive perto de você vai de alguma maneira te chocar, te machucar, ser contra você, te dizer não. E se teu coração não estiver pronto para perdoar, mas pelo contrário, se teu coração começar a abrigar ódio e amargura, esse ódio e amargura vai se transformar em morte. Eu vejo irmãos que não falam com irmãos, melhores amigos que rompem amizade e não se conversam mais, melhores amigos que viveram uma vida toda junto, mas que um dia se machucaram a tal ponto que um foi para um lado, outro foi para o outro e não querem mais se falar. Se você estudar a vida de Jacó e Esaú, são 2 irmãos gêmeos, você vai ver que eles brigam desde o ventre da mãe. E o mais interessante é que no final da história deles, eles não se falam mais, eles se encontram, eles se perdoam. Jacó vai para Canaã e Esaú vai morar em Seir, vai morar na Jordânia, aonde não há mais espaço para as pessoas se conviverem. A Bíblia diz que você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Interessante que existe um texto em Êxodo 21, de 23 a 25, diz assim:
Apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Há uma interpretação errada aqui. Inclusive, muita gente pensa que isso aqui está no Corão ou no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, mas na verdade isso aqui está na Bíblia. Isso chama-se lei de talião, mas não é uma lei que te chama para vingança, é uma lei que limita a tua vingança. Naquele tempo em que os mecanismos de defesa não estavam ainda prontos, alguém disse, olha, alguém vai entrar na tua casa e vai roubar os teus direitos, vai atropelar a tua vida, e é certo que você se levante, e é certo que você se vingue disso. É isso que a lei está dizendo, mas será olho por olho. Se alguém ferir o teu olho, você só pode ir lá e ferir o olho dele, você não pode ferir a boca. Se alguém quebrou o teu dente, você pode ir lá e quebrar o dente dele, mas você não pode quebrar um dedo. Se alguém roubou o teu gado, você pode ir lá e pegar o gado, você não pode pegar nem mais um cabrito. Então a lei de talião não está incentivando o ódio, não está incentivando você ir lá e fazer, não, está limitando, está dizendo, se alguém fez mal com você, você não pode. Gente, estamos falando sobre limites de perdão, e a Bíblia aqui está colocando limites na minha vida e na sua vida. Jesus, ele pega a lei de talião, em Mateus capítulo 5, 43, e reinterpreta, dizendo, você deve reagir, mas deve reagir com amor. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Qualquer bandido faz isso, ama a sua família. Qualquer pessoa má ama as pessoas que ele ama. Ele está falando aqui de identidade. Você quer ser filho de Deus, você deve reagir com amor. Você quer ser filho de Deus, ele está dizendo o seguinte, existe uma proposta no meu coração de ir avançar contra aqueles que falam mal de mim. As pessoas pensam que a gente não sabe. Gente, tudo que se fala dentro de uma igreja, dentro de uma casa, tudo chega no ouvido da gente, tudo. As pessoas pensam que vão falar as coisas escondidas dentro de suas casas, das suas salas, das suas festas, e ninguém vai ouvir, aquilo não vai sair. Essas palavras escapam. Satanás tem uma maneira muito cruel de pegar essas palavras e fazer elas chegarem no teu coração, no teu ouvido. Então você vai ser de alguma maneira agredido. E aqui ele está falando o seguinte, reaja, mas reaja fazendo bem. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Você pode falar o que quiser de mim, que você nunca vai me ver falando mal de você, nunca vai. A gente tem que aprender a cuidar com aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia diz, não negue a possibilidade de alguém existir na sua vida. Em Efésios 4, 26, 27, 31, 32, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não, a palavra lugar aqui é topos, jurisdição, permissão de entrada. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando Jesus fala sobre lei de talião, muito interessante, que ele vai falar também em Mateus 5, ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. É muito interessante isso. Quando ele fala, ouviste que foi dito, não matarás. Ouviste que foi dito, ame o teu próximo, odeie o seu inimigo. Ele diz assim, olha, se alguém te ferir a tua face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se alguém pedir a tua túnica, dá também para ele a capa. É interessante que Jesus, ele fala que você deve reagir, porque se você apanha, quando você pega esse texto, a impressão que você tem é o seguinte, ó, você apanhou, então vai chorar na cama que é quente.
Então você fica com aquela agenda aberta. Então alguém vem, bate em mim, bate em mim, bate em mim, e eu não faço nada, é isso? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você deve reagir, mas com amor. Quando a pessoa te faz o mal, você deve fazer o bem para ela. Quando a pessoa te agride, você não deve ir para a cama para chorar. Você deve reagir com amor. Gente, o perdão, o perdão ele visa restaurar a vida do agredido, mas também restaurar a vida do agressor. É para isso que serve o perdão. Agora, quando é que não existe perdão? Quando não há arrependimento, quando não há confissão de pecados, quando a pessoa não pede perdão. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se o teu irmão se arrepender, ele está perdoado. Agora, quando é que não existe perdão, gente? Quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa não muda de vida, e quando a pessoa não confessa e não pede perdão. São 3 áreas, são 3 exigências. O perdão tem limite? Não, mas ele tem condição. Além dos cursos à distância, você que está aproveitando nosso canal, temos também os livros, todos os livros do Instituto Êxodo Pastor Lobo. Está lá, www.institutoexodos.com. Entra lá e aproveite. Deus te abençoe. O perdão, ele tem condição. Você vem zangado e bate em mim. Aí você volta depois de uma semana e diz, pastor, me perdoa, estava de cabeça cheia e bati no senhor, me perdoa, eu digo, está perdoado. Mas você nunca mais vai me bater. Ah não, pastor, semana que vem, se eu ficar zangado, eu venho aqui e te bato de novo. Ué, então não tem perdão. Então é gente que te castiga, que fala mal de você 1, 2, 3 vezes, pelas tuas costas, achando que está fazendo algum bem, traz aquela crítica, vem, te trai 1 vez, te trai 2 vezes, te trai 3 vezes, e depois fala assim, se me perdoa. O perdão é para gente que muda de vida. O perdão, ele funciona para mudar a minha história. Agora, a pessoa vai e faz, e quer fazer de novo, a pessoa vai e te trai, a pessoa vai e te machuca, te fere, e você vê que é uma pessoa que não quer consertar a vida. Ele não faz porque ele é limitado, ele faz porque ele quer fazer. Então essa pessoa não encontra perdão. E é isso que a Bíblia vai dizer, que a gente vai viver em desvantagem todas as vezes que a gente guarda amargura. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Querido, quando você não perdoa, é você que fica dentro do calabouço. A impressão da gente, não pastor, ele não merece ser perdoado, eu não vou perdoar ele. Querido, presta atenção, o perdão, ele não funciona para liberar o agressor. O perdão funciona para liberar o agredido. É isso que você tem que entender. O perdão, ele ajuda a mim que fui machucado. Pastor, e se aquela pessoa que me agrediu não se perdoar? Não se arrepender? Calma, que de Deus ele não vai conseguir escapar. E nós vamos chegar lá. Existe um lugar de prisão e tormenta para aqueles que não perdoam. Em Mateus capítulo 18, verso 32 e 35, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhes, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um seu irmão e suas ofensas. A história está em Mateus capítulo 18. Aliás, nós citamos aqui Mateus 18, 21. É por causa dessa pergunta que Pedro faz a Jesus, que Jesus conta a parábola, chamada de parábola do credor incompassivo. Pedro diz, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes? Até 7. Ele pergunta sobre o limite de perdão. Jesus diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Mas o reino de Deus é como o rei que faz contas. Querido, preste atenção. O nosso Deus faz contas.
E ele encontra uma pessoa que deve ali um trem que vai daqui de Curitiba até São Paulo, cheio de ouro. E Deus, então, ali está no papel do rei. Ele chama aquela pessoa e ele fala assim: não, dá uma esticada no prazo, eu vou te pagar, tem misericórdia de mim, seja mais paciente. E Deus, em vez de dar para ele o prazo, dá para ele o perdão. Não é que ele esticou a dívida, ele falou assim: você está perdoado. E esse homem perdoado, quando sai do cativeiro, quando sai da presença do rei, ele é perdoado, ele encontra alguém que devia 100 denários, que é 100 dias de trabalho, 3 meses e mais 10 dias, ele vai esganar essa pessoa e não perdoa. Então o rei ouve falar, traz ele de volta e faz algo que só uma parábola pode permitir. Ele cancela o perdão. Ele pega a nota promissória e coloca uma fita durex ali e diz assim: agora você continua devendo. Aquilo que eu te perdoei, você não está mais perdoado. Para dizer que a pessoa que não libera perdão vai para dentro de uma jaula, ele vai ser entregue aos atormentadores. Até quando? Até pagar o último centavo. O perdão, ele não liberta a pessoa que foi agredida. O perdão corrigido, não liberta o agressor. O perdão sempre vai libertar o agredido. Agora, quais são as razões pelas quais as pessoas dizem assim: pastor, para mim o que ele fez não tem perdão? A primeira razão pela qual as pessoas não perdoam, eu não perdoo porque ela é covarde. A covardia faz com que você guarde aquele tropeço. Ah, a minha esposa errou, o meu filho errou, o meu irmão pecou contra mim. Então isso vai dar para ele, sabe o quê? A possibilidade de estar sempre por cima. E então, quando você errar, fala assim: mas lá no passado, você também fez isso. Aliás, eu tenho visto muito isso em algumas discussões políticas no nosso país. É um querendo falar do outro, e quando fala: não, mas lá atrás você também fez isso. Segundo lugar, por que a pessoa não perdoa? Por vaidade. Para dizer: olha só como é que eu sou melhor que você. Lembra o que você fez? Aliás, quando a gente fala sobre isso, o perdão tem a ver só com o passado. Então, por vaidade eu digo assim: mas eu não sou que nem você, porque lá atrás você errou assim, assim, assado. Então a ausência do perdão leva a pessoa, está trazendo sempre o quê? A minha posição para o lugar de destaque, dizendo assim: eu não sou tão ruim contra você, quanto você. Em terceiro lugar, as pessoas não perdoam por masoquismo. O que é o masoquismo? É quando a pessoa se fere a si mesma. Tem muita gente que gosta de sofrer. Então ela está lá e diz: não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar. E a vida dela é uma vida de amargura. A pessoa, quando a Bíblia fala sobre amargura, sobre o que é amargo, é diferente daquilo que é doce. Uma vida amarga é uma vida que não traz alegria. Uma pessoa que não perdoa porque é masoquista e gosta de sofrer. Dizem, é uma história velha, a mamãe já dizia isso, que a amargura é veneno que você toma, querendo que o outro morra. É uma faca que você enfia em você mesmo, querendo que alguém sinta uma dor. Número 4, por que as pessoas não perdoam? Por prepotência. Quando a pessoa não perdoa, é para ela se achar mais, é para se entender como mais, para ela dizer assim: eu tenho domínio, eu sou alguém que posso jogar na tua cara o que você fez no passado. Número 5, por que a pessoa não perdoa? Por egocentrismo. Sabe aquela pessoa que o mundo gira em volta dele? Já viu isso? O egocêntrico é aquele que ele tem que ter razão. O egocêntrico é uma pessoa que é muito interessante. Se ele não chegar num lugar de consenso, a casa dele não chegar, que ele tem razão, ele fica de bico.
Já viu gente que usa tromba? Tem gente que usa tromba. Se você não concordar comigo, aqui em casa vai ficar aquele clima horroroso até você dizer que você tem razão. É um egocêntrico, é um egoísta. Por que que as pessoas não perdoam? Número 6, porque são mesquinhas. Já viu gente mesquinha? É gente que o mundinho dele é desse tamaninho. O mesquinho é aquele que esse ano vamos trazer um povo aqui para comer pizza com guaraná no aniversário do Juninho. Vamos trazer aqui o povo para uma festa. Ano passado vieram 20 na festa e esse ano só vieram 3. Por quê? Porque o mundo dele é pequeno. Você que não perdoa, o teu mundo vai ficar desse tamaninho, só cheio de gente perfeita como você. Então aquelas pessoas que não encontram lugar de perdão na sua vida vão se afastar, porque você sempre tem razão e seu mundo é pequenininho. E por último, as pessoas não perdoam para se vingar. As maneiras com as quais as pessoas usam ferramentas para machucar são cheias, são embebidas no veneno da vingança. Ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ele vai ver que é dando que se recebe. Então, essas são razões que normalmente as pessoas usam para não perdoar. Agora, o perdão não é, para você não confundir, não é dizer que a ferida não dói mais. Como é que é? Você vai trair alguém, ele vai falar assim, não dói mais? Não, as cicatrizes vão ficar lá, e por muito tempo, o perdão, mesmo sendo liberado, aquilo vai doer no teu coração. Pastor, eu não consigo perdoar. Consegue, você não consegue parar de sentir a dor. Número 2, você não perdoa por merecimento. Não, agora ele está tão bonzinho, ó, varreu a casa inteira, ele voltou a fazer o que é certo, voltou a ficar em casa, voltou a me tratar bem, então eu vou perdoar. Não, perdão não é merecimento. Número 3, perdão não é esquecer do que a pessoa fez. Isso é amnésia, a gente já falou sobre isso. Quando a gente pregou sobre a amnésia aqui, a gente já falou sobre isso. O perdão não é esquecer, você vai lembrar. Como é que eu vou tirar da tua cabeça um sofrimento que eu causei para você? Não tem jeito. Número 4, não é fazer vista grossa, ou dar permissão para pecar, ou tolerar os erros. Não, ele é assim mesmo, pastor, é o jeito dele. Não, isso não é perdão. Isso não é perdão. Não é você dizer para a pessoa assim, olha, é a natureza, é o temperamento, ele é assim mesmo. Isso não é perdão. Número 5, perdoar não é não se vingar. Eu pelo menos, eu não fui lá e não devolvi para ele um soco no olho que ele me deu, mas também eu não fiz nada. Não. Perdoar não é você não se vingar. Número 7, perdoar não é questão de capacidade. Perdoar é uma questão de mandamento. Porque se você me agride, preste atenção nisso. Vamos dar um exemplo aqui. Você dá ré no teu carro e bate na porta do meu carro, preste atenção nisso. Não adianta você falar assim, pastor, foi mal, desculpa aí. Não, você vai pagar a porta do meu carro. Você não tem o teu carro? Vem no teu carro e paga o meu. Agora, se você dá ré no teu carro e atropela o meu pé, ou eu te perdoo ou eu morro de raiva. Porque perdão, você libera para dívidas impagáveis. O perdão, querido, não é para dívida que você pode tirar do bolso e pagar. O perdão é para aquela agressão que você não tem como devolver. Você não tem como pagar. E por último, perdão não é sentimento. É por isso que tem tanta gente que fala assim, pastor, eu não consigo perdoar. Você consegue perdoar. O que você não consegue é deixar de sentir mal. É por isso que tem tanta gente que fala assim, pastor, eu perdoo esse homem, eu perdoo essa mulher, mas eu não quero mais conviver com ele. Você não é obrigado a conviver com pessoas que te ferem. Querido, olhe para mim. A Bíblia diz que Herodes queria matar o menino Jesus. José pegou o menino e fugiu para o Egito. A Bíblia diz que Saul queria matar Davi. Davi fugiu para as cavernas de En-Gedi. Você não é obrigado a viver com pessoas que machucam você, querido.
Isso não significa ausência de perdão, pastor. Ele está perdoado. Ele está perdoado. Alguém entra na igreja, escute isso, e ele já teve problema com envolvimento em pedofilia, ele se arrependeu, já pagou pela justiça, agora, ele está perdoado, tá, mas nunca vai cuidar das crianças do ministério infantil. Esse homem, ele já teve um problema em desvio, em desfalque financeiro, ele pede perdão, ele devolve o dinheiro, ele está perdoado, tá, mas ele nunca mais pode participar da tesouraria. Vocês estão entendendo isso, gente? Então o perdão não tem a ver com sentimento. O que o perdão é? É uma decisão de recusar-se a viver no passado. O perdão é uma decisão em que você fala o seguinte: eu não vou mais experimentar as mesmas sensações do meu passado. É você não ficar naquela ladainha, mas lá atrás a mamãe, mas lá atrás o papai. Tem gente que vive ali no passado, que vive no trauma do passado, que vive na lembrança do passado, que vive na maldade do passado, que vive na frustração do passado. Querido, é para frente que a gente anda, deixando para trás as coisas que ficam. Eu olho para frente e prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação que está em Deus e Cristo Jesus. Eu olho para frente. O passado não dá para mudar. Pronto. Então o perdão é o seguinte: a partir de agora o passado vai ficar no passado, eu vou andar para frente. Porque olha para cá, minha irmã, meu irmão, preste atenção, você está ouvindo a gente, você está acompanhando a gente. Se você continuar preso no passado e exigindo que alguém conserte aquilo que não tem conserto, você jamais vai ser feliz. Número 2, perdão é uma escolha consciente de liberar os outros dos pecados cometidos contra você, para que você possa ser liberto. É uma decisão, é uma escolha consciente. Eu estou me desligando, eu estou aqui cortando as pontes que me prendem a essa pessoa. Então, assim, você está perdoado. Eu tenho uma história muito interessante. Eu e a pastora Fabíola, na década de 90, nós tínhamos alguns negócios, tínhamos lojas em shoppings, e nós resolvemos, quando Deus me chamou para o ministério mesmo, nós acabamos vendendo as lojas e pegamos todo aquele material que a gente tinha nas lojas, eram lojas em shoppings, e nós vendemos para uma pessoa. Essa pessoa na época nos deu alguns cheques. No final das contas, 30, 60, 90, 120, por aí. Era um valor assim, pensa assim, num bom dinheiro. E essa pessoa me garantiu assim: não, eu vou te pagar. E passado 30 dias, aliás, que era para bater o primeiro cheque, ele me liga e falou assim: não deposita, porque eu não tenho dinheiro, espera mais um pouco. Com 60 dias ele falou: não deposita. Com 90 dias ele disse: não deposita. Conclusão, esse homem não me pagava. Preste atenção nisso. A partir desse momento, a minha vida começou a girar em torno desses cheques, porque eu tinha contas para pagar, eu tinha funcionários para pagar, eu tinha que pagar as pessoas que distribuíam para a gente, os distribuidores das mercadorias. Então, um dia eu acordei, fui fazer o devocional, e estava lá: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu decidi no meu coração, junto com a pastora Fabíola, essa decisão eu não tomei sozinho, tomei com a minha esposa, perdoar aquela pessoa. Chamei a pessoa, mandei mensagem para ela. Naquele tempo a gente não tinha WhatsApp, não tinha meta, não tinha nada disso. E essa pessoa simplesmente falou assim: vem na minha casa, a sua dívida está perdoada. Simplesmente essa pessoa não acreditava que eu ia perdoar a dívida dela. Isso acontece com todo mundo, quando você acha que Deus não vai te perdoar pelo teu passado, ou você é incapaz de pedir perdão porque você acha que você não vai ser perdoado. Aquele homem acabou vindo à minha casa, eu entreguei o cheque para ele, o abençoei, o perdoei. O mais interessante é que quando aquela dívida foi perdoada, quando eu perdoei aquele homem, aquele peso saiu de cima de mim. Aquela dor saiu de mim, aqueles cheques que eu já acordava pensando neles, eles passaram a não fazer mais parte da minha vida, e Deus acabou
restaurando a nossa sorte de outra maneira. Então, querido, o perdão, ele liberta o agressor, mas também ele liberta o agredido. E é uma decisão consciente de você se libertar dessas pessoas. O perdão rompe o ciclo de amargura que prende a gente a feridas passadas. E é possível mesmo que o outro nada confesse e nada faça para pedir perdão. Você está aprisionado. Olha o que eu vou dizer para você. Em coisas que pessoas te fizeram, essas pessoas nem estão mais na tua vida. Já sumiram. Fizeram algum tipo de maldade, um abuso. Já até morreu. Foi papai, foi mamãe, foi vovó, foi padrasto. Querido, o perdão é possível, mesmo que essas pessoas não estejam mais perto de você. É uma decisão sua perdoar. E por último, reconhecer. O perdão é reconhecer que o ofensor é tão pecador quanto nós. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós pecamos diante do Senhor. Nós queremos comparar o perdão com o outro. Quando nós falamos sobre prisão e tormento, Mateus 6,14, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu vou encerrar por aqui. E eu vou encerrar orando pela sua vida e convidando você para fazer uma reflexão. Não há ninguém que passe por esse planeta chamado Terra. Não há ninguém que passe pela experiência humana de vida que não seja de alguma maneira atingido por uma ameaça injusta, atingido por uma pessoa que não vai com a sua cara e faz o mal contra você, não seja atingido por uma palavra duríssima, por uma agressão gratuita. Não há ninguém nessa vida que não seja decepcionado. Querido, você tem dois caminhos hoje: escolher o perdão e a liberdade, ou escolher a amargura e a prisão. É uma decisão sua. O perdão, ele pode restaurar o ofensor? Pode. Jesus, ele fala isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende ele. Ele não fala para você ficar quietinho, não. É você ir lá e falar assim: você sabia que você me agrediu? Você sabia que você me machucou? O texto que fala sobre isso, ele está tanto em Mateus. Pode passar, por favor? Ele está tanto em Lucas 17, quanto em Mateus capítulo 18. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, esse é o limite para o perdão. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia vier contra ti, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Então, ele está dizendo o seguinte: que uma pessoa vai te ferir e vai te pedir perdão. Ele vai falar assim: eu errei. Jesus aqui está abusando da nossa boa vontade para falar sobre limite de perdão. O perdão é ilimitado, sim, mas ele tem condições. Mateus 18, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Não é para você levar para ninguém. Não é para você colocar e mandar indireta no WhatsApp, mandar indireta no grupo da igreja, no grupo dos amigos, mandar indireta no Facebook, no Instagram, no Twitter. Não. Você vai entre eles só e diz assim: você sabia que você me feriu, que aquilo que você falou, que aquilo que você fez me machucou? E ele continua: se te ouvir, essa palavra ouvir é muito interessante, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, veja, escutar, ouvir, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Existe limite para o perdão? O perdão é ilimitado, mas existe condição? Existe. Número 1, arrependimento. Número 2, confissão. Número 3, mudança de vida. Essas são condições para você ser perdoado. Qual é a condição que eu devo impor para alguém que me fez mal? Nenhuma. Você deve perdoar. Porque Deus, Ele é o teu vingador.
Deus é aquele que vai te vingar. Em Romanos capítulo 12 diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Pastor, eu estou perdoando aquela pessoa, e aquela pessoa não muda. Querido, presta atenção. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Deixa que Deus vai tratar eles. Amém? Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. E quero te convidar nesse tempo de reflexão a olhar para dentro de você mesmo. E eu queria que você pensasse, imaginasse aqui, nós fizemos uma viagem dentro da Escritura Sagrada, saindo lá do Antigo Testamento, vindo aqui para o Novo Testamento, pegando a lei de Moisés e reinterpretando ela sob a ótica e a unção do Espírito e a voz de Jesus Cristo. Tiramos aquela lei dura que diz não matarás e trouxemos por uma verdade bíblica que diz perdoa. A pergunta é: quem foi que te agrediu? Quem foi que te machucou? Quem foi que tentou te destruir? Quem foi que fez algo imperdoável? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que não tem perdão. Agora é o momento de você liberar perdão. Agora é o momento de você ser livre. Agora é o momento de você abandonar a dor que você está carregando. Agora é o momento de você perder a razão. Agora é o momento de você perder as suas justificativas e ser obediente ao Senhor. Essa pessoa já pode ter ido embora. Essa pessoa, pode ser que você não lembre quem era, lembre só da agressão. Essa pessoa pode já ter morrido. Essa pessoa pode estar dentro da tua casa. Essa pessoa pode estar longe da tua casa. Mas é tempo de você perdoar. O perdão é você assumir o prejuízo e entregar essa nota na mão do Senhor. Amém? Hoje pela manhã nós ministramos sobre culpa, que é quando você é obrigado a se perdoar. Mas agora nós estamos ministrando sobre perdão, quando você é convidado pelo Senhor a perdoar aqueles que te agrediram. Amém? Feche teus olhos agora. Se você quiser citar o nome dessas pessoas, você pode citar diante do Senhor, ou no teu coração. Eu vou orar por você, para que toda a amargura do teu coração seja dissipada, e você encontre um lugar de liberdade e alegria. Pai querido, nós, essa noite, nos lembramos do teu Filho Jesus na cruz, quando ele, diante do Senhor, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O teu Filho Jesus foi castigado pelos meus pecados, e pelos pecados de todos aqueles que levam o teu nome. E pelo perdão de Jesus Cristo, nós somos sarados. Eu quero pedir que o povo que se reúne essa noite, que ouve essa palavra, encontre um lugar de cura para o seu coração. Nós olhamos para trás e vemos pessoas que de fato, Pai, foram cruéis e brutais conosco. Pessoas que falaram mentiras ao nosso respeito. Pessoas que falaram pelas nossas costas, que foram injustas conosco, fizeram julgamentos precipitados, infantis, malignos, pessoas que nos tocaram de maneira indevida, pessoas que nos agrediram, pessoas que abortaram nossos sonhos, nos pisaram, nos pisotearam, nos machucaram de verdade. E hoje, olhando diante do Senhor, nós queremos liberar uma palavra de perdão, Pai. Como Jesus Cristo, perdoai-os a cada um deles. Nós queremos colocar uma parede, Pai, com o sangue do Cordeiro entre nós e cada uma dessas pessoas. Uma parede que impede que a amargura que nós ajuntamos no coração por causa das dores que sofremos não seja transformada em ódio, e esse ódio não nos leve a convidar o espírito de morte para a nossa vida. Queremos hoje, Pai, perdoar nossos agressores, nossos ofensores, aqueles que propositadamente nos atingiram, pessoas que
em nome da ganância, nos roubaram, nos mataram, tiraram de nós o que era mais precioso. Pessoas que, em nome do poder, roubaram ministérios, roubaram ovelhas, roubaram posições dentro da empresa. Pessoas, Pai, que, em nome do prazer, foram desleais. Pessoas que, em nome do desejo de ser feliz, nos abandonaram. Queremos perdoar cada um deles, Pai, e clamar sobre a nossa própria vida também liberdade e perdão. Em nome de Jesus, assim, nós te adoramos essa noite. Amém e amém. Amém, querido? Que bom que você ficou com a gente. Amanhã, pastor Queco, às 20 horas, vai ter uma mensagem poderosa para a tua vida e para todos os casais. Terça-feira, vamos nos reunir de novo aqui pelo YouTube, com o pessoal do CR e o pastor Alci. Na quarta-feira teremos o Quarta Fire, uma palavra poderosa ao teu coração. Quinta-feira temos o Quinta Teológica, pela manhã, e uma ministração também às 20 horas. Quinta Teológica com o pastor Ala, ele é doutor em teologia e está ministrando direto de Portugal para você. Sexta-feira temos o Família da Fé com o pastor Marcos Caldas, Antônio Marcos Caldas, nosso pastor de famílias. Sábado teremos mais uma palavra da pastora Fabíola. E domingo, pela manhã e à noite, a gente se encontra aqui de novo, amém? Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, sua casa, toda a Igreja Batista de Bom Retiro, toda a igreja espalhada sobre a face da terra e esse mundo do nosso paizão. Deus abençoe, fica com Deus, dá um like, compartilha essa mensagem, fica na paz.